Não, e outra, assim, é ignorar completamente a obra da cruz. Porque uma vez que eu posso, por meio da reencarnação, alcançar um estado passado, de perfeição de tal forma que eu conserto até os erros cometidos, Continua sendo uma obra. qual é o sentido da cruz? Durante anos né? e... A cruz não tem sentido. É o que eu faço que vai me levar para Sim. lá ou não. Né? Então a cruz não tem sentido, então a obra do Filho não tem sentido. Então, na verdade, eu por mim mesmo posso fazer, ser e acontecer frente a Deus. Né? Deus me dá até a oportunidade de viver várias vezes para conseguir esse estado de perfeição. Agora, eu penso que alguns bloqueios ou alguns obstáculos que as pessoas encontram são textos mal interpretados, tanto no Novo como no Antigo Testamento, que as pessoas pensam dar base para que, né, essa questão da reencarnação ela aconteça. Como o texto lá de Samuel, né, onde Saul vai consultar a vidente, e ali a Bíblia diz para nós que Samuel aparece, e nós temos a luz do Novo Testamento para conhecer e saber que aquilo ali não era o próprio profeta, mas sim uma aparição demoníaca, e outros textos que as pessoas interpretam completamente errado. Então, que fazem luz a pessoa entender, não, é possível. Não, mas não é possível. Não é possível. A Bíblia não se contradiz. Né? Então, uma vez que ela não se contradiz, há uma mensagem clara e objetiva. E os textos que parecem obscuros têm que ser lidos à luz daqueles que estão claramente esclarecidos. E não o contrário. E né? os que são claros têm que ser mais amados, né? Na verdade, os que dizem dessa vida, dessa resposta, elas têm que ser mais amadas, né? A vontade ou então a valorização do engano nesse momento também ludibria, né? A gente pega texto, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então ele está dizendo o seguinte, olha, você vai ter uma esperança diferente do que uma encarnação, ou do que qualquer uma outra coisa que seja enganosa ou duvidosa. Deixa eu amar o texto que é claro. Paulo está dizendo o seguinte, olha, a gente pode ter uma esperança que aquele que não conhece a Cristo não tem, porque assim como Jesus ressuscitou, ele vai trazer também dos mortos a ressurreição, daqueles que experimentaram. Então, o meu avô que morreu em Cristo, eu vou estar com ele no dia que eu morrer, se não houver o arrebatamento antes. Eu vou estar com ele diante do Senhor e um dia nós seremos ressuscitados como Cristo ressuscitou. A minha esperança é sobre um texto claro, é sobre uma verdade esclarecida na Bíblia, não uma possibilidade de um acontecimento, Exatamente. ao ponto de algumas religiões chegarem a dizer que existem encarnações até em animais. Não. Alguém chega a voltar em outras vidas dentro de outras espécies. Agora eu gostaria de frisar um ponto aqui, que é importante, que percebe-se que nas cartas de Paulo, percebe-se que nas cartas de Pedro, né, que escreveram a maior parte do Novo Testamento, e João também, existe importância em ensinar as igrejas a respeito dessas coisas. Assunto que é pouco se falado hoje em dia, pouco se pregado. Então você vai num culto, qual foi a última vez que você ouviu falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo? Só de pregar a escatologia. Não, pregar a escatologia, pregar a ressurreição dos mortos, porque as pessoas não sabem responder à esperança da sua fé. Elas não sabem, né? E você percebe que é um assunto tão importante que sempre faz parte das cartas de Paulo. Paulo sempre, ao expor o plano da salvação... Todo o Novo Testamento, né? Paulo, ele aponta para a segunda vinda. Mas, exatamente, é engraçado assim, Paulo sempre, ao expor o plano da salvação, ele nunca se limita ao que acontece nessa vida, ao ato regenerador, à lavagem regeneradora do Espírito, mas Paulo dá o prosseguimento no plano de salvação até a glorificação, até a aparição do nosso Senhor e o nosso reinado, né, a nossa vida em vida, reinando com Ele eternamente. Eu achei interessante um dia, pegando esse gancho de um bom exemplo que nós temos na nossa igreja, que é a pastora Ângela Valadão. Eu peguei algumas escolas dominicais passadas, vendo ela ministrando. E ela tem uma graça de Deus, uma sabedoria para... Você está nos assistindo todo domingo, 9 horas da manhã. Uma hora antes do culto, escola dominical com a pastora Ângela Valadão, muito bom. E eu tive uma excelente experiência disso com ela. Ela, no meio de uma explicação escatológica, ela disse, olha, existem pessoas que pregam hoje só uma vida aqui nessa terra. E até crentes que não têm essa noção de morte, nem vida após morte, nem perder essa noção de uma eternidade, uma vida após a morte. E aí ela disse o seguinte, olha, as promessas de Deus, elas são âncora da nossa alma. Nós temos que acreditar que aquilo que nós
nós firmamos a nossa fé, está além do véu. Quer dizer, vem da glória de Deus. Mas se eu perder a consciência, ela diz mais ou menos isso, se eu perder a consciência dessa vida após a morte, dessa eternidade, através da vida de Jesus, ou da minha morte e o encontro com o Senhor, a minha vida terrena ela fica fraca. Eu vivo uma vida sem peso, sem produtividade, sem um peso de glória, como nós chamaríamos, como Paulo disse isso, porque eu deixo de ter a consciência dessa vida que vem após a morte. E aí eu perco essa graça. Os heróis da fé e os homens, quando a gente vê, até o livro, né, Heróis da Fé, são homens que tinham uma consciência de eternidade muito grande, mas que viveram uma vida espetacular com resposta a isso. Dois pontos em cima do que o Gustavo está falando é esse. Primeiro, em Hebreus 11, a Bíblia diz para nós que eles viveram, conquistaram reinos, foram passados a fio da espada, as mulheres receberam os seus maridos pela ressurreição, e aquele tanto de coisa diz. Mas ainda assim eles não alcançaram a promessa. Aí fica uma pergunta, mas de qual promessa o autor está falando? Porque eles alcançaram promessas. Olha, Abraão teve Isaac, filho. Então qual Moisés foi libertador do povo. Qual foi a promessa da qual eles estavam esperando e eles não alcançaram? E aí a gente percebe que há um cunho espiritual e transcendente para uma promessa da qual eles não conseguiram tocar. E essa promessa é o Senhor Jesus. É a vinda de Cristo. É a vinda de Cristo. É a plenitude da promessa. É a plenitude da promessa. E uma outra coisa importantíssima é que Paulo termina a sua carta a Timóteo no capítulo 4 dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E agora me está esperando a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Então, temos que amar, Paulo olhava e dizia: tem uma coroa me esperando. Ele conseguia ver em vida uma coroa que estava para além dessa vida. E ele gastava sua vida para alcançar essa coroa que estava para além dessa vida. Isso é fantástico. Se a gente entender a vitória de Cristo também na cruz e também na ressurreição. A gente entendeu o seguinte, que seu pecado veio e a morte reinou pelo pecado, e Jesus veio ele veio aniquilar o poder do pecado. Ele veio levar sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, e o produto do pecado também. Aí que a gente veio lá 1 Coríntios 15 falando sobre a expressão da vitória de Cristo sobre a morte. Em Romanos também, capítulo, se eu não me engano, capítulo 10 ou 11. 8. Capítulo, lá em Romanos ele diz sobre essa morte vencida absolutamente por Cristo. Então a gente vai experimentar uma morte aqui, por causa desse fruto, daquilo que entrou, desse desequilíbrio que o pecado trouxe. Esse corpo perecível não pode herdar o incorruptível. Mas 1 Coríntios 15 vai falar sobre uma ressurreição e essa explicação da ressurreição de uma forma tão gloriosa que eu achei lindo estudando 1 Coríntios 15, que eu vi o seguinte: Paulo está tentando trazer para a igreja, olha, Cristo não só venceu na cruz para que a gente viva uma vida livre do pecado aqui, mas vai existir uma vitória triunfante sobre a morte. Nós vamos experimentar a morte, mas de uma forma triunfante e gloriosa. Isso é a vitória de Cristo sobre nós. Não. E para nós, é a ressurreição. Ela é real. E para você ter ideia, né, da importância desse tema nas epístolas paulinas, que Paulo diz assim: se não há ressurreição dos mortos, então anunciar que Cristo ressuscitou é mentira. É dizer que Deus fez algo que ele não fez. Mas, de fato, há ressurreição. E Paulo diz que essa é a esperança que nos consola em vida. Porque ele diz o seguinte: se não há ressurreição dos mortos, ele fala, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós estamos gastando a nossa vida à toa. Era melhor a gente estar comendo, bebendo e dormindo, porque os dias se passam e a vida se vai. Mas ele diz, não, mas há uma vida. Há uma vida que é maior do que essa vida. Há uma esperança que é maior do que a esperança que esse mundo pode dar. Há um gozo que é maior do que esse gozo que o mundo pode dar. E é nessa esperança de vida que o meu Senhor me ofereceu pela ressurreição dos mortos, é que eu me apoio nela para seguir em frente. Porque, de fato, os mortos ressuscitarão, Paulo diz. Então, na verdade, a melhor maneira de lidar com a morte é tendo essa perspectiva da vinda de Cristo. Sim. Não ignorá-la, né? Primeiro, render a vida ao Senhor Jesus Cristo. E por essa entrega, esperar a sua volta. Né? Crer na sua vinda. Eu acho muito interessante uma expressão que Paulo usa ali. Ele fala o seguinte: semeia-se um corpo corruptível. Se colhe o incorruptível. Quer dizer,
É como se você pegasse uma semente e você joga ela na terra e ela nunca vai se parecer com o produto final. Mas você, se você quer ter o produto final, você vai ter que enterrar aquela semente. E a semente vai ter que morrer. E ela vai ter que morrer. E a semente que morre e é enterrada e é lançada na terra, é ela que vai crescer, vai germinar para chegar ao seu fim proveitoso. E de uma forma prática, é entender que Jesus venceu a morte. E aquele que está com a vida entregue a Ele, Ele também, Jesus vai fazer esse vencer a própria morte. Não vai ser só o ponto final, Não é o vai ponto ter uma final. continuidade, Talvez vai alguém ter... que está... Sim, vai ter um prosseguir, né, na vida Excelente. com Cristo ou sem Cristo. Talvez alguém que está nos assistindo está passando por um momento de luto. E o que ele precisa de ouvir exatamente é isso. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. A primeira casa do pai, enquanto ele estava aqui, era ele mesmo. Eu irei para a cruz e vos prepararei lugar. Para onde eu estiver, vós estejais também. Quer dizer, alguém entrega a vida para Jesus, ele vai estar com Cristo durante toda a eternidade, que começa no dia que ele entrega a sua vida para Jesus. Excelente. O tempo acabou. Eu queria deixar uma O programa palavra vai aqui. morrer agora. Amor negro. Vai ressuscitar. Queria deixar uma palavra para você que está nos assistindo, que você tem só o dia de hoje para viver. Então, que você viva ele em Cristo. Busque conhecer Cristo. Estabeleça uma relação com Ele. Reconheça-o como seu Salvador. E viva intensamente essa vida com Cristo, porque Ele já está voltando. E breve Ele virá. E aí você então vai saber lidar com a morte, ao invés de simplesmente ignorá-la.